E aí vem a meados da década de 70, ali, né, 74, onde o banco passa a receber, ter como fonte de funding as contribuições do PIS/PASEP. E aí é sim que o banco tem uma estabilidade no seu funding, e aí o banco consegue ter uma participação importante no financiamento do segundo PND, enfim. E aí isso mais ou menos se mantém, e aí vem a Constituição de 88 que faz a vinculação institucional, né? Cria o FAT e faz a vinculação institucional. Então, o FAT é abastecido pelas contribuições do PIS/PASEP e uma parte desses recursos vem para o BNDES para financiamento de programas de desenvolvimento econômico. Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Missão Desenvolvimento. Sou Paulo Gala e tenho a honra e a alegria de receber aqui Gilberto Borsa, hoje um dos grandes conhecedores do BNDES, da estrutura de funcionamento e de financiamento do BNDES. A gente vai falar hoje sobre esse tema de financiamento de bancos públicos, né, mais especificamente de BNDES, que é um tema da maior importância. Aliás, aproveito já para fazer um agradecimento aqui à AFBNDES, Associação de Funcionários do BNDES, que patrocina o nosso podcast, né? E graças a eles que estamos aqui, já completamos mais de 100 episódios nessa jornada, então convido a todos a assistirem aos episódios, que estão muito legais. Os entrevistados são pessoas fascinantes e incríveis, como o Gilberto. Inclusive, é bom para vocês verem para onde vai o dinheiro público, né? Para onde vai esse financiamento do BNDES, né? Um dos objetivos aqui do podcast é justamente mostrar, né, muito do que se faz, não só de BNDES, mas de todos os outros bancos públicos no Brasil e no mundo, né? Para as pessoas que não conhecem esse universo, né, tão importante para o desenvolvimento do Brasil, conhecerem um pouco mais. Mas, enfim, sem mais delongas aqui, vou dar as boas-vindas ao Gilberto. Agradecer a sua presença aqui. Para a gente é uma honra, uma alegria, um prazer poder conversar, né, com você, que é uma figura tão conhecida e tão gabaritada, né, para tratar desses temas. Então, seja bem-vindo. Eu já aproveito também para pedir para você se apresentar um pouquinho para as pessoas e contar para a gente o que você anda aprontando. Obrigado pela presença. Obrigado, Paulo. Eu que agradeço aí pelo convite. Eu sou ouvinte assíduo aí do trabalho de vocês. Alguns colegas aqui do banco já participaram e tem sempre debate de alta qualidade. Bom, eu sou o Gilberto, eu sou funcionário do BNDES de carreira, estou aqui no BNDES, completei 18 anos de banco nesse último mês. Porque eu comecei jovem, viu? Eu tenho essa carinha mais acabada, mas eu comecei jovem. Atualmente eu estou aqui na área de planejamento, eu estou como chefe do departamento econômico e de dados aqui do banco, na diretoria do Nelson e na superintendência do Gabriel Aidar. Acho que assim, para a gente começar o nosso bate-papo, Paulo, assim, acho que vale primeiro uma pincelada para a gente colocar os pingos nos is, né? O debate mais atual. Mas só antes de colocar o pingo nos is, que é justamente a ideia da conversa, só fala um pouquinho da sua formação. Você é economista de formação? Não, sim, eu sou economista, eu fiz... eu me graduei na UFRJ, fiz mestrado na UFRJ, fiz MBA depois na Copead, em finanças. Legal. E, bom, minha formação é essa. A minha trajetória aqui no banco, né, ao longo desses 18 anos, eu devo ter passado 15 fazendo pesquisa, passei uns 3 anos aí fazendo operação indireta, mas a minha trajetória é mais ou menos essa aqui no banco. Nosso tema aqui é o FAT, né? Acho que vale a pena a gente, antes de entrar no FAT propriamente dito, tentar tentar botar um pouco a bola no chão acerca do debate recente, né? Legal. Porque, a gente já tem assim um distanciamento muito grande desde quando, por exemplo, o PSI foi implementado, foi lá nos idos de 2009, e as pessoas insistem às vezes só na tecla SAP aqui, do PSI. Esse é o Programa de Sustentação do Investimento, né, que foi uma política anticíclica implementada pelo governo federal lá no pós-crise financeira de 2008. E aí ela tem N críticas, enfim. Quando foi feita a injeção de recursos no BNDES, inclusive. Isso. É isso. Na crise de 2008, né, eu acho que o quantitative easing, a brasileira, digamos assim, foram os empréstimos
que o Tesouro fez ao BNDES, né, no valor de 440 bilhões, salvo engano. E aí, dentro desse contexto, existia, né, uma preocupação com uma desaceleração do investimento. À época, a economia brasileira vinha num ciclo muito forte de crescimento da economia e do investimento, algo que a gente não via há uns 20 anos no Brasil. Exato. E houve a tentativa de você prover fontes de financiamento às empresas no momento mais agudo da crise, né, onde as fontes externas fecharam, as fontes de mercado aqui domésticas também ficaram mais restritas e o BNDES foi chamado a atuar, né? E aí o Tesouro fez esses aportes e aí os desembolsos aconteceram, a economia performou ainda por mais alguns anos, aí veio a grande crise de 2000, a partir do final de 2014, 15 e 16, uma grande recessão, e aí muito se imputa ao BNDES, né? Acho que a gente pode até debater essas críticas, mas o que mais tem nos chamado a atenção aqui do ponto de vista do banco no debate atual, as pessoas tentarem vestir o mesmo uniforme de 2009 no atual BNDES. E a coisa é bem diferente, tá? Seja em termos de tamanho relativo, seja em volume. Muito se fala, né, e a diretoria do banco já colocou que há uma intenção de o BNDES voltar a desembolsar algo em torno de 2% do PIB, né, que é basicamente a média histórica de atuação do BNDES. Se você puxar desde 1995 e realizar uma média histórica, vai dar 2% do PIB em termos de... Para 2024, você acha que fecha nesse 2% ou não? Ainda Não. Isso aí é uma meta que é bastante desafiadora, tá, Paulo? Porque em meados de 2013, ali no final de 2013, o banco atingiu um pouco mais de 4% do PIB em termos de desembolso. E desde então houve uma queda significativa. Em 2021 ou 2022 a gente os desembolsos foram 0,7% do PIB. Caramba! Então, assim, a gente está num trabalho de reconstrução do banco, de acesso a novas fontes de financiamento, né? O FAT é a nossa fonte institucional importante, objeto da nossa conversa, mas o FAT hoje, possivelmente ele não dá conta do processo de expansão que o banco vai vivenciar. Até para colocar em números, 2% do PIB, a um PIB de 11 trilhões, a gente tá falando de 220 bi de desembolso. De desembolso por ano, né? Isso é a meta da diretoria, né? A intenção seria chegar nesse valor em 2026, tá? É absolutamente desafiador isso. A gente vem trabalhando duro para... Você tem o dado de 2023, 2024 em bilhões de reais? 2023 a gente ficou com 1,1% do PIB, então um pouco mais de 1% do PIB. Mais de 100 bi. O desembolso foi de 114 bilhões, tá? Esse ano a gente deve fazer um pouquinho mais, tentando ainda buscar essa trajetória, mas caso a gente chegue ali a 1,5, 1,6 no final de 26, eu acho que já é um grande passo, né? Dado tudo que aconteceu com o banco, né? E as críticas têm versado por essas coisas, e assim, a partir de algum desconhecimento das pessoas, mas isso a gente toca aí ao longo da conversa. Vou me deter aqui no FAT, e antes de começar propriamente o FAT, tentar trazer um pouco de contexto histórico, tá, Paulo, das fontes de funding do BNDES. O BNDES é de 52, né, e ali nos seus primeiros 15 anos, ali até metade da década de 60, a principal fonte de funding do BNDES era o adicional restituível de imposto de renda, né? Ou seja, era um fundo absolutamente instável, passível de contingenciamentos, enfim. Ali de mais ou menos 67, 65 até 73, a gente dependia do orçamento fiscal e monetário da União, a gente dependia de arrecadação de IOF, ou seja, eram fontes muito instáveis. E aí vem a meados da década de 70, ali, né, 74, onde o banco passa a receber, ter como fonte de funding as contribuições do PIS/PASEP. E aí é sim que o banco tem uma estabilidade no seu funding, e aí o banco consegue ter uma participação importante no financiamento do segundo PND, enfim. E aí isso mais ou menos se mantém, e aí vem
Constituição de 88 que faz a vinculação institucional, né? Cria o FAT e faz a vinculação institucional. Então, o FAT é abastecido pelas contribuições do PIS/PASEP e uma parte desses recursos vem para o BNDES para financiamento de programas de desenvolvimento econômico. Você sabe dizer quanto do PIS/PASEP vai para o FAT? É tudo? É a totalidade. É a totalidade do PIS/PASEP. Isso. É a totalidade do PIS/PASEP. E aí o FAT, obviamente, vira a fonte de funding no BNDES, a fonte de funding institucional. Isso dura mais ou menos até ali 2009, que é o pós-crise de 2008, que o Tesouro faz esses aportes, e aí o fundo do Tesouro... E desse dinheiro do FAT, quanto que foi para o BNDES na média? Quanto que vai? Você tem um número desse? Vamos lá. O PIS/PASEP é a receita primária do FAT, e por regra, né, o FAT ele compõe a Rede de Proteção Social do Trabalhador, financiando seguro-desemprego e abono, e uma parte desses recursos vem para o BNDES para financiamento de programas de desenvolvimento, né? Originalmente, era 40% do fluxo do PIS/PASEP vinha para o BNDES. Tá? Então, do que entrava no FAT ia para o seguro-desemprego, para o abono, e 40% ia para o BNDES. Isso, 40% compulsoriamente ia para o BNDES. Esse percentual mudou, tem algumas nuances nesse processo, mas em linhas gerais é isso, né? E números mais recentes, você tem isso, Gilberto, por exemplo? Em torno de 20 a 22 bilhões que entra de fluxo novo por ano, porque hoje é 28% do PIS/PASEP. Então entra no BNDES uns 20 bi de reais por ano. Por ano de fluxo novo, né? Fora o que já está emprestado, vem o retorno da carteira e o BNDES reempresta esses recursos. Então o PIS tá mais ou menos arrecadando, sei lá, uns 100 bi por ano, é isso? Isso, é por aí. É por aí, um pouquinho mais, um pouquinho menos. Varia muito com o PIB nominal, né? Eu estava assustado, eu estava vendo o seguro-desemprego está explodindo, né? Já está indo para 70 bi de reais, que aliás é um paradoxo, porque a gente está com o desemprego em mínima histórica e as pessoas, obviamente, trabalham sem carteira assinada e dão um golpe, né? Porque elas recebem o seguro-desemprego trabalhando, né? Tem muita rotatividade no mercado de trabalho brasileiro, né? Aí tem a política de valorização do mínimo, que também aumenta essas despesas. A gente pode falar disso um pouquinho, né? Voltando ainda às fontes de funding, o FAT fica sendo a principal fonte de funding até a crise, o Tesouro bota os recursos, ao longo de 10 anos o funding do Tesouro se mantém como a principal fonte de funding do banco, e desde 2015 o banco passa a liquidar não só ordinariamente esses pagamentos, né, juros e amortizações ordinárias, como antecipa pagamentos, liquidações antecipadas, né? Já pagou tudo para o Tesouro que foi aportado ou ainda ficou alguma coisa? Ainda não, tem alguma coisa, tem algum valor remanescente, tá? A gente começa a repagar, porque originalmente, Paulo, essa dívida do banco com o Tesouro, ela tinha vencimento até 2060, tá? Aí, em 2018, com a mudança do custo institucional de funding, da TJLP para TLP, essa dívida foi antecipada. Mudou-se o indexador e antecipou-se a dívida para 2040. O BNDES já vinha liquidando ela antecipadamente desde 2015. Ainda no segundo governo Dilma, o banco começa a liquidar isso. Esse processo se acelera em 2016, 2017. Acho que no ano da pandemia não tem nenhuma devolução, mas 21 tem, 22 tem. E quando a nova administração assume, né, o banco tinha feito um pré-pagamento muito elevado no final de 22, o caixa mínimo, o caixa do banco estava num volume bem baixo. Então, teve todo um trabalho ao longo de 2023 da diretoria do Nelson, do presidente Mercadante, para a gente repactuar, né, reescalonar essa dívida. A tranche que a gente deve para o Tesouro é mais ou menos 23 bilhões, alguma coisa assim. Bom, isso 400 bi, se você colocar juros... Está praticamente equacionado. Então, a gente reescalonou até 2030, a gente paga para o Tesouro acho que 3 bilhões ao ano entre pagamentos ordinários e antecipados. Então, isso foi relativamente equacionado, acho que essa página está virada, né? E desde 2019, o FAT volta a ser a nossa principal fonte de funding, né? E aí isso se mantém até agora. No final de 23, salvo engano, eu posso estar com os números não muito precisos, mas em torno de 70% da fonte funding do banco vinha do FAT. Tá? Então o FAT é de fato um protagonista aí
na história do BNDES. E aí, para frente, quando a gente pensa para frente, né, 23, 24, que a gente tem falado sobre o novo BNDES, só o FAT não dá conta. Então, o banco tem agido em várias frentes. Né? Dá para você fazer uma conta rápida, né? Se você quer financiar 2% do PIB, nós estamos falando, né, de um PIB de 11 trilhões, aquela conta que a gente fez, né? Vai dar 200 bi, né? Se você quiser. O FAT hoje... Bi, o FAT entra com 30 bi de dinheiro novo, 10% do que você quer financiar, né? Com mais um retorno de 70 bi da carteira, dá mais ou menos a metade, assim, o FAT. Então, que a carteira agora está gigante, né? Estamos falando de uma carteira de 600, 700 bi de reais, né? A carteira do banco está em quase 600 bilhões, se a gente considerar debênture, que é o conceito de carteira expandida que a gente usa. Boa. E aí o banco tem tentado novas modalidades de fundos, né? Acho que o fundo clima é o mais evidente, assim, né, para financiar o processo de transição para uma economia de baixo carbono. Tem as LCDs, né, que é um novo instrumento. Inclusive já tem captação aí de 10 bi de LCD. Já tivemos captação aí no fim do ano. O banco só fazer uma propaganda que a gente tem um podcast sobre as LCDs aqui para a turma procurar depois na nossa lista de podcasts, que a gente conversou bastante sobre a letra de crédito de desenvolvimento, né? É um instrumento incentivado de mercado, a lá LCI e a LCA. Quando a gente começou a se debruçar sobre esse mercado, Paulo, isso é uma coisa interessante, fazendo um desvio aqui. O mercado de instrumentos incentivados, o estoque o valor em mercado do estoque desses instrumentos, e aí eu estou contando LCI, LCA, CRI, CRA, e debênture 12,430, é 1,5 trilhão em mercado. 1,5 trilhão, é 15% do PIB. É 15% Caraca, do PIB. É muita coisa. E aí o que o BNDES pleiteou é o seguinte, olha, dá para a gente ter uma parte desse mercado, né? Eventualmente você tem algum excesso de LCA, algum excesso de LCI, e o banco pode eventualmente captar. Esses recursos estão previstos em lei, são regulamentados pelo Conselho Monetário Nacional, enfim. E a captação foi feita aí ao longo agora no final do ano. Para a gente voltar a falar de FAT, Paulo, o FAT está no artigo 239 da Constituição, ou seja, o BNDES é o único banco que está na Constituição. O FAT é um fundo de natureza contábil e financeira, acho que isso é importante falar também, e a gestão dele fica a cargo do que a gente chama de CODEFAT, que é o Conselho Deliberativo do FAT, que é um colegiado tripartite, né, com representantes dos trabalhadores, do governo e do empresariado. Tá? Legal. A fonte primária de receita dele são as contribuições do PIS/PASEP. E tem um estoque lá no fundo hoje? Quanto que está esse estoque? O estoque do FAT hoje ele está em torno de 490 bilhões, o patrimônio do FAT. Né? E aí esse patrimônio é dividido em algumas camadas. Né? É o FAT constitucional, que a gente chama, que é aquele que vem para o BNDES, que é a dívida do BNDES com o FAT. Tem o FAT depósitos especiais. O FAT depósitos especiais são ele se forma a partir dos resultados superavitários do FAT e tem as disponibilidades do FAT ali, né? O que tá na liquidez. Bastante, né? 500 bi é um fundo grande, né? 500 bi. É um fundo grande. E aí ele tem como destino, né, ser a rede de proteção social do trabalhador, né? Seguro-desemprego e abono. Ele financia também políticas de fomento, qualificação profissional. E é funding do BNDES. E aí é que começam os poréns, né? Os perhaps. Ao longo dos últimos 10 anos, o FAT teve mudanças legislativas importantes, tá? E que, de alguma forma, podem vir a afetar, já estão afetando e podem vir a afetar com mais força o seu equilíbrio econômico e financeiro de longo prazo. Vamos lá. Aí a gente vai voltar lá para 2014, 2015, onde você teve aperto nas regras de concessão de seguro-desemprego e abono. Ainda ali na época do Joaquim Levy, enfim. Eu estou achando que precisa apertar de novo, viu, Gilberto? Eu não estou conformado com o desemprego em mínima histórica e o valor do seguro-desemprego explodindo, cara. Não é possível isso. É verdade. É um paradoxo do mercado de trabalho brasileiro. Acho que tem problema de incentivos aí, né? De regramentos, né? E aí, esse aperto nas regras, ele acaba
gerando uma inflexão nas despesas do FAT com o percentual do PIB. A gente vê claramente, ela é ascendente, a partir de 2014 ela é descendente. Então, houve digamos assim, a concessão e aí a concessão de seguro-desemprego cai, né? E o desemprego aumenta, né? O que segue no paradoxo nosso, né? O desemprego aumenta, né? E a concessão cai, né? Os nossos estabilizadores automáticos não são tão automáticos assim, né? E aí a segunda mudança importante vem de 2017 para 2018, que é a lei da TLP, né? Porque o BNDES remunerava o FAT a TJLP, e aí você muda o custo institucional, né? A TJLP é uma taxa discricionária, definida pelo Conselho Monetário Nacional, com outros objetivos, e agora você tem, digamos assim, uma taxa de mercado, né? Que tem conexão com a taxa de política monetária, e isso muda o custo institucional de funding do BNDES. Existe uma peculiaridade, Paulo, porque a dívida do BNDES com o FAT, ela é, aspas, uma dívida perpétua. O banco não devolve o principal ao FAT, só sob condições excepcionalíssimas. Vocês têm um valor disso, que seria esse principal? Vocês têm algum valor atualizado disso? Não? O FAT constitucional, hoje a dívida do banco com o FAT, ela está em torno de 400 bilhões. 400 FAT constitucional... Essa aqui é a dívida perpétua, que ela vai ser a dívida remunerada à TLP. Agora virou um baita negócio para o FAT, porque é remunerado à TLP, esse negócio cresce de maneira explosiva, né? Na verdade, tem uma nuance aí, né? A gente remunera o FAT a um valor limitado a 6%, TLP limitado a 6%. Isso gera receita financeira para o FAT. O que TLP excede os 6%? 6% real. 6% nominal. Nominal. Tá. O que excede... Porque TLP tem uma parte real mais a variação da inflação, né? O que a TLP excede os 6%, isso é capitalizado na própria dívida. Então, aumenta a dívida do banco com o FAT. Então, a gente remunera o FAT a 6% e o que excede esses 6% aumenta o estoque da dívida. De toda forma, quando a gente muda de TJLP para TLP, a TLP é uma taxa mais elevada, é uma taxa de mercado, é uma taxa um pouco mais volátil, e a tendência é que as receitas financeiras do FAT elas aumentem ao longo do tempo em função da TLP ser uma taxa maior. Não, já tem acontecido isso, né? Tem acontecido. Então, né, se por um lado eu estou contendo as despesas com seguro-desemprego e abono lá pela mudança de 2014, por outro lado, com a mudança de 2018, eu tenho uma tendência ascendente sobre as receitas financeiras. No entanto, veio a reforma da Previdência, né, que é outra mudança legislativa importante. O que a reforma da Previdência faz? Ela mexe em três coisas, né? Ela elimina as DRUs do FAT, desvinculação de receitas da União. O FAT era submetido a uma mordida de DRU, algo em torno de 30%. Que ia para a Previdência. Na verdade, era desvinculação. O governo tinha uma flexibilidade maior dentro do orçamento. A segunda mudança foi a extinção da DRU, né? A segunda mudança foi a mudança do percentual do FAT constitucional. Porque, veja bem, na Constituição de 88, 40% do FAT constitucional era direcionado ao BNDES. E o que estava acontecendo? Você tinha a receita do PIS/PASEP, 30% era drenado em função das DRUs e incidia 40% em cima dos 70% do PIS/PASEP. Então, no fundo, vinha 28% para o BNDES em termos de fluxo. Então, aí tirou a DRU e deixou 28%. Tira a DRU e deixa 28%. Ou seja, em termos de fluxo para o BNDES não muda. Mas aí vem um terceiro impacto que é importante. Você coloca no rol de despesas do FAT a possibilidade de financiar gastos previdenciários. E aí nós temos um problema. Porque não há nenhum tipo de regramento em cima dessa despesa. O Tesouro Nacional aloca, por questões de fontes de financiamento, regra de ouro, etc., ele aloca um valor discricionário como despesa previdenciária no FAT. E aí a gente tem um problema. Porque se por um lado... Já tem feito isso nos últimos anos? Tem feito isso. Eu sabia que você ia me perguntar isso. Eu anotei isso. Eu sou um cara chato. Né? A lei é de 2019. Em 2020 não tem nenhum tipo de alocação de gasto previdenciário em função da pandemia, mas em 2021
a gente destinou quase 10 bilhões do FAT foram destinados à despesa previdenciária. 2022 foi 17,6, 2023 foi 20 bilhões, ou seja, foi 47 bilhões e meio em 3 anos, tá? Esse ano está previsto... quase o fluxo do PIS que é referente ao BNDES, que é 22 bilhões. Quase isso. Esse ano, a projeção é de 17,5 bi, e na lei orçamentária que saiu aí essa semana, a gente tem previsto 18 para 25, 18,5 para 26, 19 para 27 e 19,5 para 2028. Ou seja, tem mais cerca de 92 bilhões aí projetados para sair, se a gente contar de 24 a 28. Se eu somar de 21 a 28, nesses anos aqui, dá mais de 140 bilhões de alocação de despesa previdenciária para o FAT. Isso aí, você não pode falar, mas eu posso. Isso aí me dói no coração, porque todo o dinheiro que ia para investimento, para financiar investimento produtivo, transição ambiental, energética, inovação, nova capacidade, e vai para pagar a previdência das pessoas, mas tudo bem. É uma escolha política, claro, né, que tem que ser feita, respeitada, né? Foi votada e tudo mais, né? O que a gente advoga, né, e defende é o seguinte: olha, isso é uma escolha política, isso é um debate político, você decidir ou não alocar, né? A Fazenda, o planejamento tem questões de alocação de fontes, estão alocando as fontes de acordo com o que a lei permite, mas você tem um outro lado, que é você prejudicar, no médio e longo prazo, o equilíbrio econômico e financeiro do FAT, possivelmente a fonte de fundo por excelência de longo prazo no Brasil para financiamento do investimento. Tá? Então, essas 3 mudanças legislativas são importantes, porque uma segura a despesa, a outra impacta positivamente a receita financeira, e a reforma da Previdência, né, ao gerar um poder discricionário de alocação de despesa previdenciária no FAT, tem possibilidade de afetar o resultado do FAT. E aí, afetando o resultado do FAT, afeta o BNDES. Porque se o FAT tiver déficits sucessivos ao longo do tempo, aí ele pode chegar ao BNDES e pedir de volta, pedir a sua dívida, né? É o que a gente chama aqui de fazer chamadas de FAT condicional. E aí, se o banco está num movimento de expansão, querendo fortalecer o investimento, ampliar a sua atuação, você perder por excelência a sua fonte de funding mais estável, é um problema considerável, não só para o BNDES, mas para o país. É que se você pensar que o banco tem os 700 bi, sei lá, que é o ativo do banco, me corrija aí se eu estiver errado, mas tem 400 bi no passivo dele lá, que ele deve para o FAT, é um negócio delicado, né? Porque não é capital próprio, né? Sim, exatamente. Pensando, né, de maneira de longo prazo, de maneira estrutural, né? No entanto, Paulo, nem tudo é para a gente lamentar, né? A gente conseguiu, acho que, mudanças importantes aí ao longo dos últimos 2 anos, né? A primeira delas foi a Lei 14.592 de 2023, em que permitiu-se a gente direcionar 1,5% do FAT constitucional para operações de financiamento e a inovação e digitalização na indústria durante 2023 a 2026. Isso dá mais ou menos, tá? O FAT acabou, o FAT constitucional terminou o ano de 23 com 397 bilhões, deve terminar esse ano com mais ou menos 430, 435 de patrimônio. Então, assim, a gente teve mais ou menos 5 bilhões e meio para fazer aprovações de operação de inovação em 2023. Isso aí é além daquele 28%. Não, isso está dentro do 28%. Isso está dentro do 28%. A gente tem o estoque do FAT. Aí, o que a lei permite? Você pega uma partezinha desse estoque, que é 1,5%, e no ano subsequente você pode fazer operações à taxa referencial para a inovação. Que é a TR, fazer inovação indexado por TR, né? Isso, que é o programa do BNDES Mais Inovação, que já está rodando desde o ano passado, enfim, é um sucesso. O programa, o banco, 6% das aprovações do banco esse ano, até novembro, foram destinadas à inovação. Então, assim, é algo que faz muito sentido. Isso é basicamente o triplo do que era 2, 3 anos atrás. Tá? Então, faz diferença, né? E a gente sabe, como economista, que inovação é uma atividade super arriscada, que nem sempre vai dar certo, mas que você precisa ter um apoio ali, né? Muitos países do mundo fazem inovação a fundo perdido, a gente está fazendo a taxa referencial. Os Estados Unidos bota, sei lá, 400 bilhões de dólares em inovação por ano, 200 bi é público,
É de dinheiro público, 200 bi de dólar, e eu me arriscaria a dizer que desses 200 bi, sei lá mas não dizer que a metade é fundo perdido, pode ser até mais do que isso, né? $1 bilhão de dólar, né? No período 23, 26, a gente estima aqui que nominalmente vai dar, né? Se você somar 1,5% do FAT constitucional por cada ano, vai dar algo em torno de 22 bilhões de apoio à inovação. Depois de 2026, a gente precisa de uma nova regulamentação para estender esse processo. E a última mudança legislativa mais recente é a 14937, que é o que a gente chama aqui no banco de FAT Flex. O que é isso, né? O que é isso? O BNDES, no nosso ponto de vista, o BNDES estava amarrado, né, a remunerar o FAT a TLP, que é uma taxa de 5 anos, ok, para financiamentos de longuíssimo prazo em infraestrutura. Até para quem não conhece, a TLP ela segue as NTNBs, né, que são a remuneração de títulos públicos, então é uma taxa de mercado de dívida pública. Né? A média móvel de 3 meses das NTNBs de 5 anos. Essa é a referência do custo financeiro do banco. Para as pessoas terem uma ideia, agora, quando a gente conversa, isso aí está correndo acima de 7% real. Assim, real. Uma cacetada. É isso mesmo. É quase 13 nominal, 14 nominal, dependendo da inflação que você assuma. Aí. O Banco Central divulga mensalmente a parte real da TLP no seu site, né? Para as operações contratadas em dezembro pelo BNDES, como é uma média móvel de 3 meses, ainda está carregando um valor um pouco mais baixo. As operações de financiamento do banco estão saindo a 6,66 mais IPCA para as contratações de dezembro. Tá? Isso vai subir ao longo dos primeiros meses de 2025. Só para lembrar, isso aí, se você botar uma inflação a minha inflação para esse ano é 5, vamos botar 5 mais 6,5, mais 7 dá, sei lá, 12,5. Isso. Nominal, contra uma TJLP que corria nominal a 6, 7, 8, né? No passado... Era metade disso. Isso. E aí tinha toda a discussão do subsídio implícito, enfim, das externalidades. Enfim, a gente pode debater isso numa outra oportunidade. E a última mudança do FAT Flex, o que essa mudança permitiu? A gente remunerava o FAT a TLP. E aí a gente se perguntava assim, mas por que só a TLP? Por que eu não posso remunerar o FAT as mesmas taxas que o Tesouro Nacional se financia? Aí a nossa proposta é remunerar o FAT, além da TLP, mantendo a TLP do jeito que ela é, a Selic, para a gente fazer operações de capital de giro, a taxa pré-fixada de 5 anos, ou seja, eu quero uma taxa IPCA+, que é a TLP, eu quero uma Selic. Não, faz total sentido, porque dependendo do prazo, né, do indexador que você quer... Depende de um monte de coisa. E aí, a gente também, nessa lei, a gente também conseguiu uma taxa pré de 3 anos para as operações com micro, pequenas e médias empresas. Como é que funciona isso aqui no banco, Paulo? Basicamente, as MPMEs são atendidas pela modalidade indireta de financiamento do BNDES, no qual o BNDES fornece o fund para o agente financeiro, o agente financeiro mediante uma cobrança de spread, e o banco repassa. São agentes financeiros credenciados junto ao BNDES, e eles pegam esses recursos e canalizam até o mutuário final, né, assumindo o risco de crédito da operação. E o perfil das operações indiretas, ela é basicamente com MPME e produtores rurais no âmbito do Plano Safra. Então, é um perfil de operação diferente, tem uma duration mais curta, tem um prazo menor, o cliente final tem um grau de sofisticação financeira um pouco mais baixo, o cara não entende direito por que a prestação dele com TLP pula de um mês para outro, porque tá tudo indexado à inflação, né? Você tem, digamos, greve dos caminhoneiros, em que o IPCA num determinado mês dá um salto. A prestação do cara mais do que dobra, o cara não entende por que isso acontece. Né? E o cara toma o financiamento baseado na capacidade de pagamento dele daquela prestação. Então, essa taxa de 3 anos vem para atender um pouco esse público de MPME. E, Paulo, importante falar, né? Essa ampliação, né, do rol de taxas de juros do FAT acontece com 0 subsídio, 0. Claro, são taxas de mercado. São taxas de mercado, são taxas de mercado. E dentro dessa lei, né, veio a permissão... Já está funcionando isso. Já está funcionando, já está sancionado, enfim. Veio junto a possibilidade de emissão de LCDs também, no âmbito dessa legislação.
Então, hoje é mais ou menos assim que o banco está estruturado em termos de FAT. Só que, assim, aquilo que a gente está falando, o FAT hoje, ele não atende a toda a demanda pelos financiamentos do banco. Óbvio que tem conjuntura envolvida, a gente vai ter um ano de 2025 que está bem mais difícil, porque as taxas de juros estão lá em cima, as condições financeiras pioraram muito, digamos assim, isso tende, de alguma forma, com algum efeito defasado, bater na atividade, enfim, a gente sabe disso tudo, mas hoje o banco, além do FAT, tem o Fundo Clima, tem as LCDs, tem o FIIs, né, que é o Fundo de Investimento em Infraestrutura Social, que ainda não tem regulamentação, mas está previsto no orçamento, e tem as captações externas com organismos multilaterais, né, que o banco consegue fazer operação com agência de desenvolvimento da França, com BID, com e captação o privada lá fora também, né? Também. Essa é uma coisa que eu achei curiosa, né? Sempre. Por que o banco pode captar lá fora privado e não no Brasil, né? Em geral, essas captações externas, elas acontecem com organismos pelas condições de custo serem mais baratas. Quando a gente faz a transformação, né, o swap para as taxas em real, em geral, esse fund fica com custo abaixo do DI. E aí a gente consegue marcar algumas operações com esses funds, enfim. Então, hoje é mais ou menos assim que o banco está pensando o seu futuro, entendeu? É um banco mais transparente, com avaliação de impacto, relatório de transparência, mensuração de subsídio, cálculo a valor presente. Então, assim, o BNDES deixou de ser uma caixa preta, quer dizer, nunca foi uma caixa preta, nunca, né? Foi uma caixa preta. Foi o que imputaram no banco. O presidente Aloysio fala muito isso. Nós não somos uma caixa preta, nós somos um aquário. De tanta transparência mas sempre foi, né? Que a gente tem, né? Acho que foi a organização pública brasileira mais auditada, né, e mais virada do avesso de todas, né? Nós ganhamos, em 23 e 24, o banco ganhou o prêmio de instituição estatal mais transparente pelo TCU, pela CGU, por um órgão de controle desse. E o Grupo de Montreal, que é um grupo de bancos de desenvolvimento, alguns bancos de desenvolvimento no mundo, né, os principais, assim, em que o banco faz parte, nós fomos considerados o banco que tem o melhor sistema de monitoramento e avaliação de impacto. Então, assim, a gente tem trabalhado nesse sentido, assim, os desafios são muito grandes. Hoje, o banco, além da parte de financiamento, tem também uma atuação expressiva na parte de garantias, né? Seja com o FGI tradicional, o FGI PEAC, o FGI para o Rio Grande do Sul. Agora a gente teve uma atuação super importante no Rio Grande do Sul. O BNDES teve um orçamento que veio do Fundo Social, algo em torno de 20 bilhões, em que foram aprovados basicamente todo o orçamento. Não, então, o BNDES ele tem uma tecnologia de gestão pública que é fantástica, né? Porque é só você colocar o recurso aí que está tudo azeitado já, né? Vocês têm um conjunto de técnicos, de conhecedores do Brasil, de economistas, de analistas, assim. É uma máquina muito azeitada para fazer essa gestão de dinheiro público, né? E a parte indireta, Paulo, do banco, ela é toda digital hoje. Então, assim, você tem vários agentes financeiros plugados no BNDES. O BNDES fornece o funding, em pouquíssimos dias o recurso já está sendo contratado na ponta. Então, assim, essa capilaridade do modelo indireto, ela é muito significativa, né? As operações diretas do banco também estão melhorando muito, mas a gente ainda tem algo a melhorar nessas esteiras de crédito. Porque, aí você precisa fazer análise de risco, análise cadastral, jurídica. Claro, aí é o crédito old school mesmo, né? Você tem um pouco mais. Mas a gente vem melhorando muito também nessa parte de apoio direto do banco, né? Na modalidade direta. Então, hoje é mais ou menos assim que o banco está estruturado. Acredito que, como o nosso crescimento, né, recente, ele vem sendo baseado muito em consumo, acho que o investimento está tentando se plugar agora, talvez o investimento induzido. Eu acho que os financiamentos do banco, a demanda pelos financiamentos do banco ainda não estão no seu potencial máximo. Tá? A gente acredita aí que no próximo ano, nos próximos anos, a gente possa ter
Mas você acha assim, mas eu estou fazendo as contas aqui, Gilberto, não é fácil chegar nesses 200 bilhões de reais por ano, né? Não é super desafiador, por isso que eu te falei. O funding aí, espremendo de todo lado, você vai chegar em 130 bi, 140 bi, né? Se a gente conseguir chegar a 1,4% do PIB, 1,5%, já está de bom tamanho. Reconstruir é bem mais difícil do que você desconstruir, digamos assim. Construir é facílimo, né? Pois é. E mesmo com essa carteira gigante e tudo mais, o que rende a carteira é uns 70 bi, você falou a conta, né? Do FAT, Aí tem outras fontes, tem recursos próprios do banco, tem as captações, a gente está tentando diversificar e acessar outras fontes de funding para tentar ter uma base de expansão um pouco mais sólida, né? Tem alguma coisa que te preocupa no horizonte, assim? Ou você acha que essa discussão acalmou do funding, das fontes de financiamento? Como é que tá? Você olhando para frente, assim, o que te anima e o que te preocupa? O que me preocupa, certamente, é essa questão dos gastos previdenciários no FAT, tá? Porque, assim, por mais que o banco... É uma conta explosiva essa de previdência. Né? É uma conta que não tem regra. Ela não tem regra. Se eu soubesse a regra, assim, vai ser 10 bilhões corrigido pela inflação ao longo do tempo. É uma regra. Aí o banco se prepara, enfim. Mas não tem regra. Então você vê, em 2021 ela foi 9 bilhões, foi 10 bilhões, em 24 ela foi 17. Daqui a 5 anos ela é 20. Então, assim, não tem previsão. Então você fica com uma espada na sua cabeça e a possibilidade do fundo virar em algum momento. E por mais que o banco busque outras fontes de fundings a mercado, porque a LCD, embora seja um instrumento incentivado, ela é um funding de mercado. Não, é mercado, claro. A estabilidade do funding advindo do FAT foi o que permitiu, lá na década de 70, o BNDES ter uma estabilidade para financiar investimentos de longo prazo. Né? Claro. Então, assim, muitos agentes financeiros, por exemplo, que acessam o fundo do BNDES, eles adoram acessar o fundo do BNDES, por quê? Porque eles conseguem um funding casadinho com o ativo que eles geram. Então, assim, o banco parceiro não precisa se preocupar em fazer gestão de ativos e passivos ao longo do tempo. E essa é uma parte que me preocupa muito, tá? E eu acho que uma parte que tende a crescer, e aí depende um pouco de governo, enfim, são as captações do Fundo Clima, né? Porque hoje, Paulo, no meu ponto de vista, existe um trade-off, né, que se coloca entre transição climática e, digamos assim, política fiscal sustentável, né? Entendida como política fiscal sustentável, uma trajetória razoável para a tua relação de dívida pública PIB. Você tem um trade-off. Você vai ter a trajetória razoável, só que o planeta pegou fogo já lá, então não adianta nada. Converge a dívida pública daqui a 10 anos e o planeta foi embora. É isso. Você já catou tudo. E isso me preocupa, assim, porque há uma necessidade premente a gente investir nessas coisas, né? Quanto tá? A gente vai ter um programa só para falar de Fundo Clima. Quanto que tá o estoque hoje do Fundo Clima? Fundo Clima, ele é um fundo de 2009, ele foi criado ainda, acho, no âmbito da captações agora. Ele era um fundo muito pequenininho, porque ele vinha de participação e royalties especial, participação especial e royalties do petróleo. Então ele era pequenininho, contingenciável, etc. Aí, no final de 2023, o Tesouro Nacional fez uma captação de sustainable bonds, né, no mercado internacional, e em torno de 2 bilhões de dólares, algo em torno de 10 de reais, no que o Tesouro repassou ao BNDES a um custo em reais de 6,15 e assumiu a variação cambial. Então, basicamente, e aí o Fundo Clima tem algumas modalidades, indústria verde, cidades sustentáveis, enfim, cada modalidade tem a sua taxa de juros equivalente, algo em torno, vou te dar uma ordem de grandeza, tá? Algo em torno de 6,15 a 6,5, tá? Fixo. Nominal fixo. Nominal fixo. E aí tem o subsídio do implícito do financiamento do Tesouro, né? Do custo de oportunidade do Tesouro. E na lei orçamentária de 25, tem previsão de se eu não me engano, mais 20 bilhões para o Fundo Clima, tá? Então, não sei se vai acontecer, mas seria de muito bom grado. O Fundo Clima muito bem dentro do BNDES esse ano. Isso é um fundo que vocês fazem a gestão, mas ele é separado, né?
Sim. O Fundo Clima tem conselho gestor, tem plano de aplicação de recursos, a gente presta contas, a gente é escrutinado por órgão de controle de todos os lados. Assim. Então, essa parte a gente tem muita diligência. Mas ele é um braço que tende a crescer e é uma super promessa, né? Porque a gente pode imaginar um Fundo Clima indo para 100 bilhões, assim, um negócio, né? Esperemos isso, captações de outra natureza, esse tipo de coisa, né? A gente costuma apelidar o Fundo Clima aqui de FAT Verde. FAT Verde. FAT Verde. Ele é mais promissor, ele é mais promissor. A ideia seria um pouco essa mesmo. Não, eu acho que é fantástico, né? E ele, assim, o BNDES ele já está ficando verde, né? Num certo sentido, ele, né, se olhar tudo que ele já faz, aliás, há 20 anos, né? Eu conversei muito com a Lavínia disso. O BNDES já é um dos grandes bancos de financiador de transição ambiental e energética do planeta há muito tempo já, né? Sim. É uma das grandes carteiras do mundo, né? Então isso já vem acontecendo, mas com o Fundo Clima isso fica, assim, vamos dizer assim, patente, né? A escala é maior, né? O Fundo Clima tinha um estoque aqui dentro do banco ao longo de, sei lá, 15 anos de 2 bilhões, e aí a gente teve a emissão de 10 bilhões, né, o aporte de 10 bilhões no ano passado. Gilberto, a gente está chegando no final aqui da conversa, mas vou deixar os minutos finais aí para você trazer palavras aqui para a gente de esperança e de otimismo ou de preocupação, enfim, né? Quais são as suas reflexões finais aí Aliás, agradecer essa aula magna que você deu aqui, que é fantástica, né, da estrutura de financiamento do BNDES, né, que não é trivial, né, olha a quantidade de leis e de mudanças e de nuances, né, e de detalhes, né, que a gente precisa conhecer, mas eu acho que, poxa, é demais isso, né, para as pessoas, para quem é leigo, né, para quem não está no meio, entender muito legal, mas deixa suas reflexões finais para a gente aqui, trabalhando aí durante todo esse tempo e tendo estudado tudo isso a fundo, né, o que a gente leva para casa. Primeiro, eu te agradeço o convite, assim, eu sou ouvinte aí do podcast, adoro, acho que é super bem-vindo, né? E assim, cara, como reflexão, assim, eu acho que a gente, como economista, né, eu acho que uma coisa que nos intriga, falando de questões de curto prazo, ainda do chapéu que eu uso aqui no BNDES, assim, como a gente subestimou, né, a capacidade de crescimento da economia ao longo dos últimos anos, né? Porra! Desde a pandemia, né, meados da pandemia, sei lá, quando você olhava para o Focus ali em junho de 20... Eu estava desacorçoado, eu tinha jogado a toalha já, eu não imaginava que nunca mais ia ver o Brasil crescendo, assim, eu estava nesse as pessoas projetavam uma queda de 6,5% do PIB, na pandemia foi 3 e pouco, aí em 21, 22, 23, e esse ano mais uma vez, né, se você olhar o Focus do início do ano, era 1,5%. Vamos crescer quase 4%. A gente vai crescer 3,5%, 3, enfim. Acho que isso... A gente... existe hoje uma convenção da estabilidade, né? Enquanto no passado você tinha uma convenção do crescimento, né? Então, acho que isso é uma coisa que intriga, e estando um pouco contaminado por esse momento, né, a gente tem que ver direitinho como é que essa turbulência recente, né, essa deterioração das condições financeiras vai impactar de alguma maneira o nível de atividade, né? Acho que o mercado espera hoje um crescimento em torno de 2 a 2,5%, partindo de algo em torno de 3,5%. Se for isso, acho que é até razoável pelo choque que a gente vem vivenciando. E eu acho que a gente precisa pensar em como recuperar a taxa de investimento, né? A taxa de investimento brasileira, se você olhar há 10 anos atrás, ela estava em torno de 22% a preços correntes, hoje ela é 17%, e ainda com muita dificuldade de se elevar. A gente teve muito problema de plataforma de petróleo sendo internalizada, preço relativo de investimento. Então, assim, eu acho que é o grande desafio, né? Como recuperar a taxa de investimento, né, e como fazer o investimento crescer, porque isso naturalmente faz a economia crescer, né? O investimento tem variações mais que proporcionais em relação ao PIB, e é motor desse e o BNDES tem tudo a ver com isso, né? Sim, é a nossa variável por excelência aqui que a gente mais observa. Fantástico, Gilberto Borsa, muito obrigado aqui por suas considerações, por sua aula. Tenho certeza que todo mundo que assistiu aqui nosso podcast vai adorar, e vamos consultar a sua sabedoria no futuro novamente, vamos te convidar de novo aqui. Valeu, Paulo, eu que agradeço aí, gente, um abraço, valeu. Muito bom, obrigado.
O podcast Missão Desenvolvimento é uma realização da AFB-NDS, Associação de Funcionários do BNDES, e vai ao ar semanalmente em todas as plataformas digitais. O programa tem direção de Felipe Peçanha, produção de Tatiana Gurgel e edição de Pedro Rocha. Para saber mais, acesse nosso site www.missãodesenvolvimento.com. Você também pode assistir a outros episódios já gravados nos canais do Missão Desenvolvimento e da AFB-NDS nas redes sociais. Até a próxima!